x sobre 1 menos 2. O domínio é um aberto. E é o R2 menos duas retas verticais. Duas retas verticais não, perdão. Duas retas horizontais. Que é quando y igual a mais ou menos y igual a 1 menos 1. Então, o teorema de existência e unicidade se aplica, tem solução esse problema, mas você tem o seguinte, olha, vamos atrás da solução. Se I contido em R é um intervalo aberto e qualquer equação diferencial, as soluções atrás das quais eu estou são definidas em intervalos abertos, tá? Se contido em R é um intervalo aberto e φ de I em R é solução da equação diferencial, então, né, φ' de x é quem? É x sobre 1 menos φ de x ao quadrado, qualquer que seja x pertencente a I. E assim, você vai ter o quê? Vamos lá. O que você terá? Você terá aqui 1 menos φ de x, o quadrado de φ de x, vezes φ' de x é igual a x, qualquer que seja x pertencente a I. Aí o que é que você faz quando você chega aqui? O que é? O que é que você faz? Eu sei que é solução. Eu sei que tem a solução. Eu sei que tem a solução, mas a solução tem que ser da forma que eu vou encontrar. Eu sei que tem soluções definidas em intervalos abertos. Infinitas soluções. Todas as soluções estão definidas em intervalos abertos. Tá? Entendido? Aí, assim, isso aqui é igual a qualquer que seja x pertencente a I. Conclusão. Qual é a conclusão? A integral, né, de 1 menos o quadrado de φ de x vezes o quê? Vezes φ' de x dx é igual a integral de x em x. Tá bom? E essa integral sendo em I. Tá bom? Daí, o que é que você tem? Integra, né? Integra. Daí, qual é a conclusão? Chama U de φ de x. Esse aqui é o du. Então fica 1 menos U2 em U, que é U, né? U, que é φ de x, menos o quê? Integral de φ de x ao quadrado. φ de x à terceira sobre 3. Isso é igual a quem? x3 sobre 3. x2 sobre 2, perdão. x2 sobre 2, mais uma constante. Deixa eu ver a equação. Sim, é porque tudo bem. Eu botei x3, ainda está x2, mas já que eu botei x, então é x2 sobre 2. Só que quando eu chego aqui, como é que eu vou tirar φ de x explicitamente em termos de x, na cara, explícito? Eu vou ter que resolver uma equação cúbica. Há como resolver.
embora eu não me lembre. Vocês aprenderam a resolver equações cúbicas? Vocês aprenderam? Vocês da matemática aprenderam já? Aí qual curso? Tá? Tinha um curso aqui antes, Fundamentos de Matemática, que aprendi. Você consegue resolver equação, toda função polinomial, você consegue resolver equação polinomial, você consegue achar as raízes até quarto grau. Tem fórmula fechada para isso. Eu não lembro mais. Mas quinto grau não necessariamente isso é verdade. Ou seja, dado uma equação polinomial de quinto grau, não necessariamente você pode escrever as raízes em termos das 4 operações fundamentais e da raiz enésima, tá? Não necessariamente você consegue. Então você chega aqui e separa aqui, ó. As soluções, elas ficam implicitamente definidas. Tem um caso pior do que esse, ó. Pelo menos aqui eu sei que ainda há como resolver, tá? Como tirar as soluções usando equações cúbicas, tá? Mas esse caso aqui, ó, em variáveis separáveis. Você tem dy dx, essa equação aqui, ó. Dy dx igual a quê? A x2 sobre y2 mais seno de y. Ó, variável separável, sem nenhuma cerimônia, né? Eu chego e escrevo isso aqui como sendo que y2 mais seno de y dy igual a quem? Igual a x2 dx, né? Como vocês da física gostam, sem nenhum problema. Aí chega aqui integro, né? Integral de y2 mais seno de y dy igual a quê? A integral de x2 dx. Aí fica o quê, hein? y3 sobre 3 menos cosseno de y, tá? Igual a quê? x3 sobre 3 mais uma constante. Tá aqui, a solução geral tá aqui. Tá dada, as soluções elas ficam implicitamente definidas. Embora eu não consiga tirar aqui, não dá para escrever o y como função de x explicitamente. Mas a teoria diz que eu consigo derivar y em relação a x. Por derivação implícita, tá? É o teorema da função implícita. Pronto. Então tá aí. Alguns casos separa aí, tá? Não tem como progredir. Separa aí, tá certo? Outra coisa que eu tenho para falar para você é o seguinte. Quando você tem uma equação diferencial, tá? Uma equação diferencial de ordem 1 no seu formato geral, 1 de x igual a 5. Via de regra, essa equação, que é equação livre, equação diferencial livre, sem nenhuma amarra, ela tem infinitas soluções. A equação tem infinitas soluções. Mas quando eu pego um x0, y0 pertencente ao domínio da f grande, tá? Eu monto o seguinte problema, a seguinte equação. F de x igual a f grande de x, f de x, com a dita condição inicial. O valor inicial. F de x0 igual a y0. Aqui é uma pergunta, mas a pergunta ela é mais restrita. A pergunta é, qual é o conjunto formado por cada função diferenciável, tal que a sua derivada em x é a f grande no par x, o seu valor em x, e o seu valor no x0 é y0. Eu já sei que se o domínio da f é um aberto, e a f e a derivada parcial de f em relação à segunda variável y é contínua nesse domínio,
Esse problema possui uma única solução, pensando na solução maximal, com domínio máximo. Só tem uma solução. Tá? Pode ser que ele não... Há casos em que tem mais de uma solução. Não sei se vocês se lembram, mas essa equação aqui, ó, f' de x igual a raiz quadrada de x, f de x. F de 0 igual a 0, possui duas soluções distintas. Uma é a função nula, a outra é a função 1/9 de x3. É isso, está feito lá. Mas isso não contradiz o teorema de existência e unicidade, porque o domínio da F grande, nesse caso, não é um conjunto aberto. É a união dos dois quadrantes fechados, não um conjunto aberto. Mas se a F satisfaz as condições do teorema de existência e unicidade, esse problema só tem uma solução. É o problema chamado problema de valor inicial. Você tem a equação livre de amarras, porque isso aqui é uma amarra, tá? Mas aqui, quando você coloca essa amarra, você tem um problema de valor inicial. Ou a condição inicial. Então, veja, vamos ver essa equação aqui, ó. Você pega, resolver esse problema, ó. Vamos pegar um que eu já sei resolver com solução geral. Você pega esse problema aqui. F' de x igual a 1 menos o quadrado de f em x. F de 0 igual a 2. Ó. E eu sei que tem só uma solução. Por quê? Porque o domínio da F grande... A F grande em xy é 1 menos y2. Domínio é o R2 aberto. A F e a sua derivada parcial, que é menos 2y, são contínuas nesse aberto R2. Então, eu tenho o teorema de existência e unicidade em todo o R2. Ou seja, esse problema tem uma única solução definida no intervalo maximal aberto. Tá certo? Aberto. Aberto. E aberto mesmo. Embora não está claro no coisa, mas o domínio maximal sempre é aberto. Não é fechado. Bem, tá? A solução geral, eu já sei que a solução geral da equação diferencial livre, tá? Livre quer dizer sem amarras, f' de x, a solução geral, deixa eu escrever melhor, a solução geral φ índice g, g de geral, da equação diferencial livre f' de x igual a 1 menos f de x ao quadrado é dada por φg de x igual a... Resolvido aqui, isso que foi resolvido aqui, tá? É C vezes E elevado a 2x mais 1 sobre C vezes E elevado a 2x menos 1. Qualquer que seja x no domínio da φg. E vejam, observem que está errado aqui, porque eu coloco qualquer que seja o x real. O domínio maximal não necessariamente é R. É R se C for negativo. Se C for negativo, dá R, porque isso aqui é sempre positivo. Se C é menor do que ou igual a zero. Se C é menor ou igual a zero, dá R. Tá certo? Porque se C for zero, fica quem? Fica constante menos 1, né? Ou φg de x igual a quê? Igual a 1, qualquer que seja o x real. Quando eu coloco C com C real, se o C for zero,
eu tenho o quê? Eu tenho a solução constante igual a menos 1, que é a solução, tá? Se o C, mas tem essa solução também. Então, essa é a solução geral. O domínio da φg, porque o domínio da φg depende do C. Eu estou pensando na solução maximal. Eu sempre resolvo a equação diferencial à luz do teorema de existencionicidade, tá? Se o C for... Quando é que isso aqui é zero, hein? Quando é que isso aqui é zero? O C positivo. O C positivo, isso aqui é zero, quando o x é igual a metade do logaritmo natural de 1 sobre C. Pode fazer a conta. Quem já fez? Já viu isso? Então, se o C é negativo, o domínio ou é um intervalo menos infinito, esse valor aberto, ou é o intervalo, esse valor aberto, mais infinito. Tá bom? Tá bom? Agora, veja bem. Essa função aqui é a solução desse problema? Essa função aqui é a solução desse problema? Desse não, desculpa. Desse aqui? É esse aqui. Aquilo ali é outra coisa. Não, porque eu estou atrás da solução que no zero é 2. Então isso aqui não é solução. Ou seja, a sua solução ela está guardada aqui dentro. Para eu encontrá-la, eu tenho só que achar C. Né? Pense. Aí o que é que eu tenho que fazer, hein? Eu tenho que descobrir o C, tal que esse valor aqui no zero é igual a quem? A 2. Qual é o valor dessa expressão no zero? Quanto é? C mais 1 sobre quem? C menos 1. Quanto é que isso aqui é 2? Se somente esse, tá certo? C mais 1 é igual a quê? 2C menos 2. Que é se somente esse, C é igual a quanto? 3. Daí, a solução psi do problema de valor inicial, que é esse problema aqui, é dada por psi de x igual a quem? Com C igual a 3, qual é? 3 vezes e elevado a 2x menos 1, mais 1, sobre 3 vezes e elevado a 2x menos 1, qualquer que seja x em que intervalo? Bem, quando é que isso aqui é zero? Quando quando x é igual a menos metade do logaritmo natural de C. Então, quem é o C? Quem é o C aqui? O C é 3. Então, isso aqui fica menos metade do logaritmo natural de 3 mais infinito. Hã? O quê? Eu botei o menos aqui, para ficar o 3, para você ver porque o logaritmo natural de 3 é positivo. Com menos, multiplicado menos 1 meio é negativo. E eu quero que o zero pertence ao intervalo. Ó, o zero. O zero não está no outro intervalo, o zero está nesse. Então, o domínio da solução dessa equação aqui é esse intervalo. É a única solução. Só tem essa solução definida nesse intervalo maximal. Está aqui a solução. Então, essa é a solução do problema de valor inicial. Só tem essa, não tem outra. Tá? As soluções e os intervalos maximais são intervalos abertos. Tá? Tá bom? São intervalos abertos. Tá certo? Porque se você pegar um intervalo que é fechado, ó, se a solução está definida no intervalo que é, por exemplo, suponha que a solução está definida no intervalo assim, ó. Então esse intervalo não pode ser maximal, sabe por quê? Porque essa solução é uma solução que no ponto A é um certo C com um ponto AC pertencente ao domínio.
Então, por isso aqui, em torno de A tem um intervalo aberto com uma solução. Aí eu consigo estender aqui aberto. Então, isso aqui não pode ser um intervalo maximal, porque essa solução coincide aqui. Aí, então, as soluções são dadas em intervalos o quê? Intervalos abertos.